Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Basso, eu sou especialista em cliente e hoje eu trago para vocês uma questão bem discutida, que é o perfil digital que a gente tem que contratar em nossas operações. Antes disso, eu vou tratar um pouquinho com vocês o esforço e a barreira que o cliente enfrenta até chegar no nosso atendimento. Então são vários itens que a gente consegue identificar que, se a gente não trabalhar com um perfil adequado em nossas operações, isso vai acontecer repetidamente. Não adianta nós termos ótimas ferramentas, o maior parque tecnológico, o melhor script, que se a pessoa não conduz de uma forma correta os nossos atendimentos. Eu trago para vocês alguns itens que acabam dificultando o contato com o nosso cliente quando ele acaba precisando entrar em contato conosco. Então, são itens assim de extrema relevância que a gente precisa ficar atento. Quando o cliente aguarda um tempão para ser atendido em vários canais, manda mensagem no chat, manda mensagem do WhatsApp, e todos esses canais acabam demorando um tempão para ele ser atendido. Ter que explicar várias vezes as mesmas coisas para várias pessoas. Isso também acaba acontecendo muito em alguns atendimentos, e não adianta ter a melhor tecnologia, a melhor ferramenta, se o cliente continua tendo que ter um esforço enorme e as pessoas dificultando todo esse atendimento. Informar os dados repetidamente para várias pessoas. Seu CPF, cada vez a pessoa não anota. Quando o cliente fala o CPF, ela não tem um rascunho ali, ela não anota o nome da pessoa e ela fica dizendo: desculpa, qual o seu nome? Desculpa, qual o seu nome? Como é chato essa situação. Gastar muita energia, ligar várias vezes na empresa para ser atendido. Todos os dias tem que ligar na empresa para cobrar uma resposta. Isso é uma energia despendida muito grande. Transferência de chamadas de um atendente para outro, de um canal para outro, e você tem que repetir várias vezes a mesma situação. Ter que escutar a palavra Senhor repetidamente. Mas Senhor, ou diminutivo, um minutinho, senhor, e daí a pessoa fica lá 3, 4 minutos sem colocar no mudo. Isso são esforços que o cliente tem que fazer todos os dias quando liga em alguma operação que o pessoal não é treinado. E não é só treinamento, vem da característica do perfil digital da pessoa também. E não adianta vocês acharem que tem uma pessoa que está no telefone e ela atende muito bem, e daí de hoje para diante ela vai atender no chat e ela vai atender com a melhor destreza que ela atendia no telefone. Não funciona dessa forma. As pessoas têm perfis e a gente tem que identificar cada perfil e colocar no lugar certo. A gente precisa ter pessoas que consigam trabalhar com 2, 3 telas, um monitor, uma central de monitoramento, às vezes uma TV. Então, realmente, o gestor, o líder que está à frente dessa operação tem que ficar atento e colocar os profissionais adequados em cada ponto, certo? Então, eu vou começar a colocar algumas situações de perfis digitais que a gente entende que é o adequado. Eu olhava muito para esses perfis e eu vou trazer para vocês. Então, o modo que nós nos relacionamos com os nossos clientes é o que vai definir o sucesso ou o fracasso das nossas operações. Vou repetir, não adianta nós colocarmos o melhor parque tecnológico, as melhores ferramentas, se a gente não fizer um esforço para atender bem esse cliente. E quando eu digo bem esse cliente, não é, gente, o bom dia e o boa tarde. Isso é educação, isso é diferente, isso é uma educação que a gente traz de casa, o cumprimento. Então a gente precisa olhar muito bem se o relacionamento com o nosso atendente e o nosso cliente está dentro das nossas ações que a gente descreveu lá, que a gente quer para o nosso atendimento. Então, alguns perfis que eu elenquei aqui para a gente poder falar um pouquinho, que é a proatividade.
A gente precisa trabalhar muito a proatividade dos nossos atendentes. Eles observam um problema, eles têm que avisar, ser proativos com o colega, com os superiores, com o próprio cliente e não deixar a coisa estourar. Porque às vezes a gente tem um problema no colo da gente e se a gente ficar com aquela bomba ali prestes a estourar e não buscar ajuda, não pedir ajuda, não vai adiantar de nada. Então nós precisamos perfis proativos, sim. É um dos primeiros pontos que eu elenco aqui, por exemplo, nossa base de conhecimento, um artigo que está errado, um manual que falta uma tela e o atendente está vendo que o manual está errado ou que falta um pedaço do artigo ou que tem algum erro e ele não faz nada, simplesmente ele ignora. Então a gente tem que trabalhar proativamente e dizer, olha, aqui a gente tem que consertar, esse artigo está errado. Então é um exemplo de proatividade dentre tantos outros exemplos que a gente precisa estar atento para atender bem nossos clientes. Outro ponto que é o raciocínio lógico. Então, às vezes nós temos que ter o atendimento de voz, o atendimento de chat, às vezes o coordenador ou o supervisor está assoprando no nosso ouvido, que a gente diz que é que o atendimento simultâneo entre supervisor e atendente, e a gente interfere mesmo e diz, olha, a gente vê que o atendimento às vezes está encrespando e a gente interfere e diz, olha, fala isso, faz isso, resolve dessa forma. Então, o atendente, às vezes, ele está conversando com o cliente, tem que botar no mudo, o cliente pede o número do protocolo, tu tem que enviar via SMS, tu tem que ir para outra tela, o teu supervisor está te chamando para tu escutar e botar no mudo. Temos que ter um raciocínio lógico muito aguçado, né? E existem testes para isso, porque se a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e raciocinar rapidamente e já ligar um ponto ao outro, nós vamos ter muita dificuldade sim em trabalhar em centrais de atendimento. Outro ponto que eu trago é a paciência. Não adianta nós colocarmos perfis de pessoas que não conseguem entender o cliente, não tem paciência, bate o mouse, faz o famoso que saco, né? Não podemos ter esse perfil na central. Nós precisamos ter atendentes com paciência, que escute o cliente, que se coloque no lugar dele, que espere concluir todo o raciocínio do cliente, que não fique interrompendo, que realmente esteja ali para ajudar o cliente naquele momento. Então, perfis com paciência são muito importantes nesse sentido de atendimento. Outro ponto que eu trago é a resiliência. Em centrais de atendimento, tem muita troca de lugar, troca de operador de um lado para o outro, troca de canal. Hoje tu atende no chat, amanhã tu atende no WhatsApp, amanhã tu atende no Face, hoje tu vai responder e-mail, hoje tu vai fazer uma ação ativa, hoje tu vai fazer uma ação proativa, hoje tu vai ligar para os clientes e cobrar isso, amanhã tu vai fazer os protocolos tal. Então, são diversas atividades que a gente precisa reposicionar a todo momento. E o atendente, a pessoa que está ali, o analista, ele precisa ser resiliente. Às vezes ele não gosta de fazer tal atividade, ok, mas aquele dia a gente vai precisar dele naquele momento, ou aquele dia ele vai sentar num lugar, ou num andar, ou em outro. Então a gente precisa ser resiliente o tempo todo para absorver todas essas mudanças que a gente precisa realmente pensar qual ação melhor para aquele dia para o cliente. Então, resiliência para mim é um ponto fundamental para os nossos atendentes, analistas, líderes e supervisores. Outro ponto que eu trago é o domínio tecnológico. Então, as pessoas que não conseguem trabalhar com duas telas, digitam lento, não conseguem clicar e dar Ctrl+C, Ctrl+V e já trocar de tela e Alt Tab e mais a ferramenta que surgiu nova e mais daquele outro e mais dar o código de não sei o que. Então, o domínio tecnológico é uma situação fundamental. Nós percebemos que às vezes as pessoas não conseguem mesmo lidar com 3, 4 situações ao mesmo tempo, não tem problema, não é demérito, mas a gente conduz essas pessoas para outra atividade que seja mais condizente com aquilo que ela consegue fazer. Às vezes ela vai conseguir responder melhor e-mails, vamos colocar a pessoa para fazer uma atividade só.
ou atender só em voz, que a gente precisa também. Então tem outras atividades no dia a dia que a gente pode estender para essas pessoas. Então o domínio tecnológico é uma situação fundamental para as nossas operações. Outro ponto que eu trago é empatia. Gente, e empatia não é só se colocar no lugar do outro. Eu entendo, mas eu não posso fazer nada, né? Eu entendo, senhora, mas são normas da empresa. Que pena, pois é assim que funciona aqui mesmo. Eu sei o que o senhor tá sentindo, eu sei o que o senhor tá pensando, mas eu não posso fazer nada. Então não adianta ter empatia, dizer para o cliente que você sabe o que ele está passando, dizer que você entende e não ajudar. Então empatia realmente é escutar o que o cliente está falando, se colocar no lugar dele, no problema que ele está enfrentando e resolver de qualquer forma, ser proativo, né? Correr atrás do problema. Às vezes é um problema, é uma situação que a gente nunca viu na empresa, ou às vezes a gente depende de uma demora de um outro setor. Vamos levantar a bandeira, vamos dizer, pessoal, eu preciso de ajuda porque esse cliente realmente precisa ser atendido, precisa ser resolvida uma situação. Às vezes em nossas operações a gente trabalha com plano de saúde, trabalha com telefone, trabalha com internet, trabalha com situações que é de emergência e a gente não pode deixar um cliente sem internet, nós não podemos deixar um cliente sem um plano de saúde ou sem uma solução para o plano dele de telefonia que ele usa para trabalhar, ou de uma situação de um boleto que veio errado. A gente não pode simplesmente, eu entendo, senhor, e não posso fazer nada. Nós precisamos ser realmente proativos e atender esse cliente com a maior rapidez, como se o problema fosse meu realmente. Esse é um ponto-chave, que a empatia não é só se colocar no lugar do outro, e sim tentar e fazer o máximo em resolver o problema do outro. Outro ponto que eu trago é a comunicação objetiva. Não adianta a gente ficar no mimimi com o cliente e ficar ele enrolando ele no tempo todo. Não adianta, nós precisamos ser claros, objetivos, sinceros, e se a gente não souber da situação, não souber do problema, dizer para ele, senhor, eu não sei no momento essa situação, eu vou reportar a situação ao meu supervisor e em 20 minutos eu lhe trago uma resposta ou eu ligo para o senhor para falar sobre o problema. E você promete para o cliente e você tem que cumprir. Mesmo que se naqueles 20 minutos você não encontrou a solução total, você vai ligar para o cliente e você vai dizer o que você fez até aquele momento e vai dar uma satisfação. Então, promessa para cliente é dívida. Não prometo que você não pode cumprir e seja muito objetivo, claro, com o cliente, né? A gente não precisa de simpatia, nós precisamos de empatia. Então, menos simpatia, mais empatia com o cliente e muita comunicação objetiva. Muita. Isso dá uma diferença enorme no atendimento. Essa questão de ficar enrolando e ficar dizendo que tu não tem culpa, que não é contigo, que não é do setor, não adianta, que o cliente não cola mais para o cliente. Nosso cliente hoje tem um outro perfil e ele quer ser atendido de imediato. Espírito colaborativo. Não adianta nós termos uma equipe de 100, 50, 80 pessoas, 10 pessoas que seja, se cada um trabalhar por seu umbigo. Não adianta, nós precisamos trabalhar com a equipe. O problema não é meu, o problema é da empresa como um todo. O saque às vezes é visto como um custo e não como investimento, e eu acho que é o contrário. Nós somos sim a solução dos problemas que vai trazer novas vendas, porque quando a gente resolve o problema de um cliente, com certeza esse cliente ele vai ser recorrente na nossa empresa. Muitas vezes a gente depende de outros setores para resolver o problema. E esse problema a gente não consegue resolver como um todo, a gente depende de outras pessoas. Então, quando a gente traz um problema que é de um cliente para o saque, não é do saque, é da empresa como um todo. Então, nós precisamos na empresa ter espírito colaborativo. Chega de olhar para o nosso umbigo. Não existe mais. E muitas empresas ainda trabalham nesse formato. O problema é do saque. O problema é da central. O problema é do atendimento. O problema é da ouvidoria. Não, o problema é nosso. O problema é nosso enquanto gestor, o problema é nosso sim enquanto atendimento, o problema é nosso enquanto suporte, o problema é da empresa como um todo. Então hoje eu trago para vocês o perfil digital que nós precisamos ter
dentro das nossas organizações. Claro que tem toda a questão da seleção de pessoas, que aí vem todo um trajeto, uma trajetória que a gente tem que construir de comunicação, como que vai ser essa vaga, os testes que a gente vai fazer com esse atendente, qual o perfil que eu busco, se ele digita rápido, se ele fala gírias, qual é o perfil que eu preciso para minha empresa. E eu não posso trazer um modelo pronto aqui para vocês, porque cada empresa é uma estratégia e é um modelo de negócio. Então, se eu trouxesse um perfil pronto de seleção de pessoas, de entrevista coletiva, de testes psicológicos que a gente tem que aplicar, eu estaria trazendo uma coisa enganosa para vocês, porque cada empresa tem que montar o seu perfil, da sua operação, do seu tipo de serviço que trabalha, e após isso, montando uma estrutura junto com o RH, sempre o líder junto com o RH vai fazer um trabalho colaborativo com relação a isso. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acabei não dizendo no vídeo lá no início que as minhas redes sociais estão disponíveis, é @clientivando. Eu peço para vocês curtirem o meu canal, que o YouTube consiga levar esse assunto tão importante, tão relevante, que são as dores do nosso dia a dia em centrais de atendimento, que nós consumidores temos a todo momento. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, né? Todo dia a gente tem uma situação de reclamação de atendimento. Então eu peço para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possíveis. Muito obrigada e até breve!